Boa noite, meus irmãos. Boa noite, todos presentes. Então eu convoco você para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 36. Você, meu irmão, que está nos ouvindo pela internet, queremos agradecer você também. E esse som de fundo que está aparecendo, e alguns rapazes que passam com aqueles sons de alta potência, sabemos que a lei não permite, mas para que serve a lei? Dizem que a lei serve para ser descumprida, e aqui no Brasil o pessoal faz com muito prazer. Não seja nós assim também como servos de Deus, tá bom, irmãos? A poluição sonora é um fato, mas vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Apesar de todos esses inconvenientes que nós temos hoje no mundo, nós ainda estamos podendo transmitir nas redes e estamos podendo falar com você aqui olho no olho. E graças a Deus por estas condições boas de pregar o Evangelho. Nós vamos ver nesta leitura de hoje, logo após o Pentecostes, quando teve aquela esplêndida reunião em Jerusalém e sinais, maravilhas, cada um entendendo nas suas línguas. Podemos dizer que foi uma manifestação gloriosa. E algumas igrejas de hoje em dia querem fazer uma repetição do Pentecostes, mas ele não existe. O que existe é o que Pedro falou depois do Pentecostes. As pessoas querem viver o Pentecostes, mas não querem viver o depois do Pentecostes. É o que nós vamos pregar para você. Diz assim no versículo 36 de Atos, capítulo 2, palavras do apóstolo São Pedro. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se, isto é, ficaram comovidos e aflitos medrosos. Então ficaram compungidos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez, que o Senhor tenha piedade de nós, piedade desse país, que o Senhor possa trabalhar nas pessoas que governam nossos municípios, nossos estados e também a nossa nação. Em nome de Jesus queremos te agradecer, pedimos sabedoria vinda dos altos céus, com toda humildade para poder falar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro foi um dos principais oradores entre os apóstolos depois daqueles acontecimentos espetaculares ocorridos no Pentecostes. Depois de todas essas manifestações e todo aquele arrepio, calafrios que aconteceram, a realidade abaixou em todos os presentes. Diante do apontamento de responsabilidades que o apóstolo Pedro fez aos judeus, como responsáveis pela injustiça da crucificação praticada por eles, alguns passivos e outros ativos, isto é, todos concordaram com a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a realidade se instalava neles. Todos aqueles acontecimentos assustadores que haviam acontecido em Jerusalém foram operados por Jesus e por causa dele, através do Espírito do Senhor. E de forma amedrontadora, o coração deles começou a tremer incontroláveis, isto é, compungirem-se, de forma que ficaram aflitos e com consciência culposa, e apelaram para Pedro.
que faremos, homens, irmãos? Bom, irmãos, pedido de socorro nunca é tardio. Perguntar o que vai fazer sempre é bom. Porque se você pergunta para alguém o que eu devo fazer, é porque você confia que ele vai lhe dar o encaminhamento correto. Nisto eles acertaram, erraram em apoiar crucificar Jesus e agora assertivamente perguntam para o apóstolo Pedro e para os outros apóstolos o que eles deveriam fazer. Pedro não negou a informação. Prontamente, Pedro ensina o que deveriam fazer e orientou aquela multidão o que eles deveriam fazer então. Cada um dos ouvintes aflitos deveria o arrependimento pelos pecados cometidos contra Deus, principalmente por matarem o justo. Mas não só isso, porque todos deviam arrependimento ao Senhor. Pedro não pregou apenas para estancar aquele medo imediato das consequências do pecado ou da ira de Deus para mandá-los todos para o inferno, como se assim, mataram Jesus, agora vocês vão ver comigo. Então isso dá medo, mas Deus é misericordioso, irmãos. Irmãos, eles começaram a conhecer o lado Deus bondoso, que nunca deixou de aparecer no Filho dele, só não prestaram atenção. É necessário uma consciência do pecado, como o próprio mal que provocou a cegueira neles. Apenas o arrependimento genuíno faria com que abandonassem o pecado e o peso da culpa. Aquele Jesus que eles acabaram de crucificar havia ressuscitado e nele deveriam crer como perdoador das ofensas, principalmente a nele cometida. Medo, e preste atenção, medo nunca é confissão de culpa. Medo é aversão ao castigo, à pena. Se alguém de nós aqui anda muito amedrontado, peça a Deus que você deve ter temor a Deus e não medo do que nós fazemos de errado ou do que o homem pode fazer em nós. Deixando de lado, então, o medo apenas por causa do castigo do pecado, eles deveriam, na verdade, odiar o que fizeram. Isso sim, odiar o pecado. Ainda que o pecado fosse, vamos supor, que o pecado fosse o meio de obter felicidades, e o mundo está se deleitando nos seus pecados e aparentemente mostrando muitos momentos de felicidades, e eu gosto de diferenciar felicidade de alegria, porque felicidade é por causa de um evento, a alegria é por causa de um coração que a gente tem, e então a diferença é essa. Então eu coloco a felicidade em relação ao fruto do pecado, porque o pecado traz felicidades efêmeras, momentâneas. Se pecar trouxesse bens e sem qualquer punição futura, porque o pecado também traz bens, o roubo, por exemplo, traz muitas fortunas, mas tem as suas consequências. A Bíblia diz: ai daquele que adquire bens mal adquiridos. Esses ais na Bíblia dói muito. Mesmo assim, o convertido odiaria e se afastaria pelo fato de desagradar Deus. Isto é o sintoma do arrependimento. Quando nós não queremos desagradar Deus, quando nós nos desapontamos conosco, como humanos, porque nós não conseguimos agradar a Deus o tanto quanto nós gostaríamos de servi-lo. O mero fato de que é mal e que Deus odeia é uma razão suficiente pela qual aqueles que são verdadeiramente arrependidos o odeiam e abandonam o pecado. E eles fazem, na verdade, nós fazemos, os arrependidos, uma permuta, uma troca do medo pelo amor.
O arrependido aprende a amar porque ele foi amado primeiro. E João escreveu isso. O falso arrependimento sempre vai ter medo terrível das consequências do pecado. O verdadeiro arrependimento teme o próprio pecado. Você entende? Essas pessoas a quem Pedro se dirigiu ficaram alarmadas, como nós já passamos. Eles tinham medo da ira. Foram participantes e cúmplices da recente crucificação de Jesus. O peso da opção por Barrabás, por exemplo, os gritos de crucifica-o, crucifica-o, estava agora pesando no coração deles, num estado de profunda aflição. Então eles ficaram amedrontados. Embora eles, judeus, ainda não tinham um verdadeiro senso de pecado, como o mal, o medo da punição neles era maior, porque era efeito apenas do pecado e não do arrependimento. É como uma criança, um filho nosso, que faz o que o pai manda porque tem medo de ser castigado. Sendo que melhor seria e melhor é obedecer para agradar aos pais, mas isso necessariamente envolve afeto. Interessante, se um jovem, uma criança, obedece o pai por medo, ele vai fazer a mesma ação por obediência. Só que o efeito diante do pai é diferente. E assim somos nós com Deus. Então agora Pedro alarma os ouvintes para que considerasse o arrependimento em pauta. E era a única opção para que a convicção do pecado não desaparecesse. Quando você se arrepende, a convicção do pecado não desaparece. Eles deveriam abandonar o medo da vingança de Deus pelo arrependimento. Certo? Porque o medo não gera arrependimento. Assim que o medo passa, volta a pecar com a mesma intensidade, talvez até mais, porque viu que nada aconteceu. O medo passa, volta a pecar. Vem o medo, para de pecar. Fica essa oscilação e nesse estado não tem arrependimento. Por isso Pedro disse que arrependessem e se afastassem da vida pecadora. Exercitasse a sua tristeza como uma coisa má, amarga, e expressassem a tristeza de maneira apropriada, como o arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, antes gerou uma tristeza em nós, pelo peso do pecado. Podemos aprender alguns fatos. O que não há segurança na mera aceitação do pecado, isto é, não há segurança na mera aceitação do pecado. Por exemplo, você pode chegar para o seu filho, para um conhecido e dizer, você pecou. E ela vai concordar que pecou. Tá bem, eu pequei. Mas brevemente, se ela não se arrepender, ela vai voltar a pecar. Vai voltar a fazer o erro. Segundo ponto, não há bondade ou santidade sem o arrependimento. Não existe santidade e nem bondade sem o arrependimento. Os demônios tremem e depois voltam a fazer as coisas piores, pois a natureza continua a mesma. Quando resistimos o diabo, ele foge de nós, diz a palavra de Deus. Isso em Tiago 4:7, projeta para nós, irmão Davi. Ele foge de nós. Quando ele foge de nós, isso não quer dizer que ele não volta mais, ou que ele mudou de natureza, e que a partir daquele momento ele vai te respeitar para sempre. Ele vai ficar te observando, que a partir do momento que você fraqueja, ele volta de fazer os convites mais atenuantes possíveis. Então, irmãos, um homem pode tremer de medo e continuar no firme propósito de fazer o mal, principalmente se puder fazer impunemente, sem impunidade,
sem penalidade. Ora, irmãos, é o que nós vemos no país. No nosso país hoje existe uma doutrina de quem faz coisas erradas, no fim sempre dá um jeitinho. Nós temos um slogan que não deveria ter num país sério, que o brasileiro sempre dá um jeitinho. Isto é, a lei deixa para lá, o jeito é melhor. Irmãos, Deus não aceita jeitinho nenhum, Deus aceita arrependimento. Amém. E Ele quer que nós mudemos. Muitos estão perturbados e alarmados, mas nunca se arrependem. Eu posso avisar os irmãos, e com temor e tremor, que não deve existir em nós pessoas que estão perturbadas, estão alarmadas e nunca se arrependem. Não há situação em que as almas sejam tão facilmente enganadas como uma convivência com o mal do pecado e um pouco de medo tolerável com ele. Aqueles medinhos que apenas faz dar um gelinho no ventre e depois passa. Essa tolerância conivente faz com que a pessoa fique cada vez pior, porque esse gelinho no ventre passa também. E tem que ter doses maiores de pecado. Porque enquanto não for tomado do arrependimento, inundado do arrependimento, tremendo a tristeza divina, não a ira divina, tremendo a tristeza de Deus por nós, pelos nossos erros ou pelos seus erros, você vai se considerar um morno desobediente no estado tolerante, ainda que viva num certo conflito com o pecado. Na verdade, acaba sendo um jogo de emoções. Acaba sendo também um jogo de remorsos, de choros e, propriamente dito, depois de festas. Vivem entre festas, medos, temores, remorsos, ódios e alegrias. Em Gálatas 5:22 não tem todos esses itens. Compreende? Que é o fruto do Espírito. Então podemos entender que o verdadeiro arrependimento é a única atitude triunfante que pode nos dar alívio, qual realmente exime e exclui-nos das culpas. Após arrependido, no caso de quando chega alguém na igreja, que seja batizado em nome do Senhor Jesus, que resgatou desse limbo do mal, como fizemos hoje, porque essa foi a pregação de João Batista, um pouco antes do Pentecostes. Em Marcos 1:5, João pregava, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com João Batista, iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Certa vez João disse: quem vos ensinou o arrependimento? Produzir frutos dignos de arrependimento, raça de víboras. Porque João via distintamente que eles queriam estar com João, que João tolerasse o pecado deles, mas não operasse um arrependimento. Considerando o batismo era uma novidade para os judeus, eles não conheciam o batismo nas águas. Assim como a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus, para os judeus o batismo apareceu como manifestação física de alto significado para os novos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles tinham que se arrepender, todos nós temos que nos arrepender. Porque os judeus até então não haviam sido batizados, e um batismo agora seria novidade na igreja de Cristo. E é o que a igreja faz. Uma declaração feita diante de todos, de que eles abraçavam Jesus como seu Messias Salvador. E é isso que nós devemos fazer. Era equivalente dizer que eles deveriam abraçar publicamente professos em Jesus Cristo como seu Salvador. O Evangelho exige tal profissão de fé de cada um de nós, porque o batismo é a manifestação pública inicial do arrependido salvo em Cristo, como nós falamos hoje na beira do lago. Da mesma forma, a ceia era a última instrução de Jesus.
Sabemos que Jesus tomou uma única ceia e foi a última ceia. Mas não era para ser a primeira e única, era para ser a primeira de muitas até ele voltar. Amém, irmãos? Amém. E essa instrução foi passada aos seus discípulos, fechando os dois procedimentos em memória, praticados até a volta de Jesus. Veja que interessante, o batismo apenas uma vez, enquanto a ceia é constante até a sua volta. Certo? A morte e a nova vida também é uma única vez que representa no batismo, enquanto a esperança e a anunciação da sua volta é constante. Por isso que a ceia é constante. Enquanto o batismo manifesta o sepultamento da velha vida, o aparecimento de uma nova pessoa para os homens, a ceia convoca esses arrependidos batizados para a união do corpo de Cristo, para formar o corpo de Cristo, a igreja, e juntos provocarem e proclamarem a sua fé na volta de Jesus. E irmãos, ninguém neste mundo poderá reter essas duas magníficas manifestações do servo de Deus, o batismo e a ceia. Sempre os dois em nome de Jesus. Foi essa instrução que aqueles homens começaram a aprender. Algo novo estava aparecendo para eles de fato, e eles precisavam praticar. A palavra em nome é usada na ceia, é usada no batismo, e como poderia deixar de ser, não usar o nome de Jesus, se é Ele o autor? O mesmo ocorre em Atos 19, 4 e 5, 2 versículos, vamos ler. Agora Paulo dizendo em Atos, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Sem dúvida esse versículo, o batismo do arrependimento. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ora, irmãos, aqueles homens cúmplices da crucificação de Jesus, ouviram João pregar o arrependimento, e agora eles ouviram Pedro pregar o arrependimento, e agora nós estamos lendo Paulo também pregar o arrependimento para a remissão dos pecados. Não há nada no próprio batismo que possa lavar os pecados. Dissemos isso para os irmãos. Não há nada de místico, esotérico ou algo que transporta para um plano superior. O batismo é um ato prático, simples, mas que envolve obediência, completo de significados para todo aquele que crê. Caso contrário, é apenas mais um banho ou um mergulho nas águas. Assim também a ceia. Sem Cristo, sem a união do corpo, sem a comunhão dos irmãos, é mais uma refeição. Nós não queremos que na igreja do Senhor haja pessoas que foi ao rio tomar banho e nem pessoas que vêm à igreja apenas comer 2 elementos. Nós precisamos de viver a realidade do que a palavra nos ensina, porque o batismo é expressivo, após a certeza que é um perdoado aceito por Deus. Faz-se necessário uma declaração solene de uma convicção de que não há outro caminho para a remissão. Quem vem para ser batizado, vem com uma declaração de que foi um pecador e agora Jesus já lavou, já remiu seus pecados. E crucificado com Cristo, uma ótima expressão durante o batismo. Morto para o pecado, vida nova para com Cristo. Em Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo. E vivo não mais eu, diz o apóstolo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Amém? Essa declaratória de Paulo, ela envolve
todo o seu espírito, toda a sua devoção, todo o seu corpo, tudo, por completo. No capítulo 3, versículo 27, e ele volta a dizer: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha, quem é batizado em Cristo, se revestiu de Cristo. Que Paulo procurou expressar neste versículo: todos aqueles que se colocam, todos aqueles que se puseram em Cristo, que se colocaram em Cristo, receberam o seu Espírito. Foi o que aconteceu no Pentecostes. E quem está no Espírito do Senhor, entrou em seus compromissos e interesses e copiou as maneiras de Cristo, os hábitos de Cristo, o cheiro de Cristo. Revestir-se ou vestir-se como alguém é assumir a pessoa no seu caráter, daquele que salvou, daquele que mudou a minha vida, daquele que me transformou, daquele que me fez uma nova pessoa. E aqueles que assim fazem são compromissados a desempenharem a sua parte e a sustentarem as características no caráter que assumiram em Cristo. Por isso que a Bíblia diz de perseverar até o fim. Esses são os salvos, os que perseveram até o fim. De forma que a profissão de fé do cristão verdadeiro é uma superposição do caráter de Cristo. Amém? Amém. Colocado no coração de cada arrependido. Então Jesus entra, inunda o nosso coração. E Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Nós não temos que ter apenas informação, nós temos que ter certeza e viver no Espírito do Senhor. Amém. E manifestar o Espírito do Senhor nas nossas vidas. Se Jesus nos deixou o exemplo de que devemos seguir os seus passos, devemos, como cristãos, ter a mente que estava com Ele. Veja que Paulo diz em 1 Coríntios 1,16, aliás 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor, ora o Deus onipotente, o Deus onisciente, quem conheceu a mente do Senhor? Olha, ninguém. Então Paulo diz, para que possa instruí-lo? E ele responde, gentilmente, mas nós temos a mente de Cristo. Começamos a pensar e agir no caráter de quem nos salvou. Então Jesus não apenas nos livrou do mal, Ele nos deu uma nova vida. Então nós não devemos ter medo do pecado, nós devemos viver com Cristo. Por isso, irmãos, para encerrarmos, no nosso capítulo 2 de Atos, e agora o versículo 40 e 41 e 42, e com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Nós lemos esse versículo na nossa primeira leitura, foi o último versículo. E agora ele é o primeiro versículo da nossa continuação para terminarmos. E diz assim o apóstolo Pedro, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Que Deus nos abençoe, para poder compreender que o que deve se fazer é o mesmo que Pedro e Paulo e os outros apóstolos disseram. O que fazer depois do Pentecostes? Era continuar fazendo o que Jesus ensinou para eles. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Uma boa semana para todos nós. Amém.